Introdução à primeira carta a Timóteo, esta é a lição número 1 da classe de jovens. Estudaremos: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Você, como jovem, pode estranhar a ideia de um trimestre inteiro falando sobre cartas pastorais, mas não estranhe. Por que não? Porque hoje você é jovem. Timóteo também era jovem e era pastor. Você pode ser um pastor amanhã, um pastor jovem. Então é necessário que você tenha instruções para ser um pastor que vai honrar a Deus. Você sabe o significado do nome Timóteo? Bom, esta carta em especial, foi escrita por Paulo em Éfeso, 64 anos depois de Cristo, para o jovem Timóteo. Introdução: elas nos edificam, de um lado, com o exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral, e de outro, com a devoção, obediência e lealdade desses dois dedicados jovens pastores. Pastor, de uma forma direta, que cuida de ovelha, cuida do rebanho do Senhor, ele é uma pessoa muito importante para a nossa vida. E veja que aqui elas nos edificam de um lado com o exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral. Quantos pastores hoje perderam esse cuidado, essa afeição pelas ovelhas? Quantos pastores hoje vivem em seus gabinetes? E as pessoas, as ovelhas que procuram um pastor no gabinete. Perdeu-se a essência de que é o pastor que tem que ir atrás das ovelhas. Então, jovem, quando você for pastor, entenda o seguinte: é você quem precisa ir atrás das ovelhas e não as ovelhas virem até você. É claro que em alguns casos específicos, é claro que a ovelha vai ir ter com o pastor para ter um aconselhamento pastoral. Mas o que eu digo é que hoje os pastores, principalmente os grandes pastores, líderes, estão completamente trancafiados dentro das igrejas, nos seus gabinetes, e não saem para lugar nenhum para buscar as ovelhas da casa do Senhor. As pessoas deixam de ir à igreja e faz pouco caso das ovelhas. Então você precisa ter o quê? Essa afeição e cuidado pastoral. Também tem que ter devoção, obediência e lealdade desses dois dedicados jovens pastores. E você da mesma forma. A dedicação também à causa do Senhor, à casa de Deus. Obediência, lealdade ao Senhor. E também aqui vai caber também a ideia de lealdade também para as ovelhas. O pastor, ele precisa aprender mais do que nunca, apesar dele ser pastor de ovelha, ele também é uma ovelha do Senhor. Então ele precisa compreender que ele tem um cargo eclesiástico mais elevado do que as ovelhas, mas ele também, no fundo, ele também é uma ovelha. Lembra que o Salmo 23:1 nos diz: o Senhor é o meu pastor. Então, todos nós somos pastores de ovelha, e Davi era pastor de ovelha. Então veja que a colocação: Davi sendo pastor, ele falou que o Senhor era o pastor dele. Ou seja, independente das circunstâncias, independente do cargo eclesiástico, nós sempre seremos ovelhas do Senhor. O Senhor sempre será o nosso pastor, e nós, mais uma vez, você precisa ter aquele cuidado com as ovelhas da casa do Senhor. Timóteo, no contexto das cartas de Paulo. Epístolas pastorais. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 9 são cartas dirigidas às igrejas e 3 enviadas a pastores. 1 e 2, Timóteo e Tito. Aqui seria pastores, 1ª e 2ª Timóteo, né? E a carta de Tito. Veja que aqui 3 cartas dirigidas a pastores. Por que 3 cartas para pastores? Porque realmente há uma necessidade também dos pastores terem instrução. O pastor, ele estuda muito, né? Seminário, teologia, a escola bíblica dominical, ele tem a sua dedicação. Entretanto, há algumas instruções de pessoas que são mais elevados, são pastores que são mais doutores na palavra, têm um conhecimento muito mais amplo, têm muito vasta experiência. Então essa pessoa, esse jovem pastor, o que ele faz? Ele procura pessoas mais idôneas, né, na questão de pastoral. Então, quando hoje você se torna um pastor e você é um jovem pastor, o que você faz? A primeira coisa a você fazer é procurar um pastor que te antecedeu, claro, se caso não partir para a eternidade. Mas o que você procura fazer? Procure pastores
idôneos, pastores que têm uma vasta estrada no Evangelho para te orientar. Por quê? Porque assim como Paulo escreveu a Timóteo, porque Paulo sabia do seu valor, né? Paulo sabia da sua instrução e queria passar essa instrução para Timóteo. Então, da mesma forma, você também precisa receber essa instrução. Não tenha aquela questão que muitas pessoas hoje falam, né? Eu sou pastor, então eu não preciso de ter instrução porque eu já cheguei aqui, então eu já estudo, eu faço teologia, faço seminário, então eu não preciso aprender mais. Sim, você precisa e muito. Por quê? Porque por mais que nós saibamos da palavra, sempre há pessoas que sabem mais do que nós. Então o que nós fazemos? Procuremos essas pessoas que sabem mais do que nós para continuar nos instruindo, para que assim nós venhamos saber mais e com isso evitar fortes dores de cabeça, né? Evitar problemas dentro da igreja, porque não viveu, é um pastor jovem que não viveu muita coisa, não sabe de absolutamente nada, está novo, mas já tem um conhecimento amplo. Por quê? Porque ele está tendo instruções de pessoas mais velhas, né? Pessoas mais idosas, no caso aí pastores, né? Escrevendo durante as viagens. Por isso, além da substancial teologia pastoral, essas 3 cartas enriquecem o contexto neotestamentário com valiosas informações históricas dos últimos anos do ministério de Paulo. Quando nós vemos informações históricas, nós parece que não gostamos muito da ideia, né? Histórica? Poxa, história. A gente já está cheio de história, né? Mas elas são fundamentais para nos dar algum norte. Veja que aqui, nessa questão pastoral, tem aqui um ponto que fala sobre viagem, por exemplo. Você, quando está em viagem, o que você faz? Você costuma escrever nas viagens? É pouco provável, né? Mas era exatamente isso que Paulo fazia. Então, Paulo escrevia essas cartas pastorais durante as suas viagens. E isso vai enriquecer o Novo Testamento. De quê? De exatamente isso. Informação pastoral, instrução pastoral. Quantos pastores hoje sem instrução falam um monte de coisas que não são bíblicas e dizendo que a Bíblia diz? Eu até tenho aqui uma playlist de coisas que a Bíblia não diz, mas que as pessoas dizem por aí. Você depois que tiver um tempinho, você pode dar uma olhada e todo sábado às 1h30 da tarde eu lanço um vídeo novo falando sobre isso. Então você vê que é notório que as pessoas usam textos fora de contexto e acham que estão pregando a palavra e qual o problema desse negócio de falar o que a Bíblia não diz? Quando a pessoa diz algo para fala algo que não é bíblico, causa uma frustração na pessoa que ouve. Por quê? Porque a pessoa ouve, mas o pastor disse isso, que a Bíblia disse isso, mas por que não acontece na minha vida? É porque às vezes a Bíblia até diz, mas é um contexto completamente diferente, é completamente fora. Então nós pegamos um texto que está em determinado contexto e usamos num outro contexto que não tem nada a ver. E é por isso que não funciona. É por isso que por mais que a pessoa ore, as coisas não acontecem. Por quê? Porque está fora do contexto. Então, aqui, a instrução pastoral, ela é sempre bem-vinda. De volta às viagens, não foram apenas os 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo de sua lida missionária. Antes disso, ficara preso aproximadamente 3 anos desde sua prisão em Jerusalém, passando pelos mais de 2 anos de encarceramento em Cesareia, até a chegada da capital do Império. Somente depois de 5 anos longos privado de sua atividade apostólica e pastoral presencial. É muito interessante que Paulo aqui ficou afastado. É interessante que quando a pessoa tem essa questão de ser pastor, e é bom que a pessoa tenha isso no seu coração, ele precisa ter uma coisa em mente. Ele será perseguido e ele pode ser preso por conta disso. Será que você hoje está disposto a ser preso até por uma questão de você ser pastor, por você desejar ser um pastor? Será que você está aqui durante 5 anos privado da sua atividade, ou seja, estava preso durante 5 anos? Será que você ficaria preso em prol do Evangelho? Isso é uma pergunta muito interessante de fazermos, porque muitas vezes falamos que somos muito
espirituais, que nós alcançamos muito isso ou aquilo, mas isso é somente no falar, mas e no viver? Será que realmente estamos dispostos verdadeiramente a pagar, a passar por esse tipo de processo? É uma pergunta que você precisa responder para você. Timóteo, verdadeiro filho, sua origem. Timóteo nasceu em Listra, cidade da Licaônia, na província romana da Galácia. Sua mãe Eunice e sua avó Loide, que eram judias, ensinaram as escrituras para ele desde a infância. Bom, Timóteo é um nome que vem do grego e significa honrado de Deus, que venera a Deus, que honra a Deus. É interessante que a sua avó e a sua mãe instruíam o menino desde infância. O que é isso? A importância que tem as pessoas próximas, né? Pai, mãe, aqui no caso mãe e avó, né? Ensinar a palavra aos seus filhos, aos netos. É de grande importância e grande valia. Muda toda a direção da vida de alguém quando esse alguém é instruído na palavra. Portanto, leia para uma criança, ainda que talvez seja a sua sobrinha, ou seu sobrinho, né, ou seu priminho novinho, leia para ele, conta umas histórias da Bíblia para ele, né, ou para ela, né, está novinha, 4, 5 aninhos, vai ensinando, vai instruindo na palavra, pregue a palavra, fale da palavra para as crianças e você verá que quando crescer será uma criança completamente enraizada na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Companheiro de Paulo, como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário à salvação. Ou melhor, Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário à salvação, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho. Esta aqui é uma questão um pouco mais delicada. Vai falar sobre a circuncisão. Tem um trecho aqui específico que vai explicar exatamente o que é, apesar que muito provavelmente você sabe o que é. Mas o que isso traz para nós? Às vezes é necessário, veja que aqui Paulo sabe que a circuncisão, ela não dá salvação a ninguém, ela não dá e não tira, ela não tem nenhum valor diante da salvação. Paulo sabia disso, mas por que mesmo assim ele circuncidou Timóteo? Para servir de exemplo, para que os judeus não tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho, porque Paulo também sabia que o judeu ele era muito agarrado a essa questão de tradição. Eles são muito fortes na tradição. Então, para eles não ter uma desculpa para não aceitar o evangelho, então Timóteo foi circuncidado. Então, o que isso traz para a gente? Quando nós estamos em determinadas situações, nós devemos dar exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, nesse sentido aqui. Porventura, você sabe que você vai para algum lugar, para uma cidade, ou vai na casa de um familiar seu que talvez não é cristão, e ele por alguma razão, eu vou dar aqui um exemplo aqui, até um pouco aqui, um pouco fora, mas só para a gente entender. Digamos que ele não goste que as pessoas façam uma determinada coisa. Vou te dar um exemplo melhor. Digamos que ele não gosta, por exemplo, de carne de porco, porque ele acha que carne de porco é pecado, porque ele aprendeu que lá no Velho Testamento não se pode comer carne de porco. Vou te dar um exemplo. Você vai comer carne de porco quando ele vier na sua casa, ou você ir na casa dele? Você vai levar uma carne de porco para lá? Não. Porque você sabe que isso aqui não tem nenhuma questão sobre a salvação, mas para você dar bom testemunho, para você ganhar aquele parente que você está indo na casa dele, para ele não ter o que falar contra o evangelho. Você não faz o quê? Você não leva a carne de porco, você não vai levar um bacon, você não vai levar uma carne de porco para ele, ou uma bisteca, né? Uma costela, você não vai levar. Você vai levar uma carne de boi, ou uma outra carne, ou não vai levar nada. Porque para ele não ter com o que te acusar. Não, por que eu vou aceitar esse Jesus que você prega se você come carne de porco e carne de porco é imunda? Então nós precisamos ter essa sabedoria de eu tenho certeza que isso aqui não salva ninguém, não tira a salvação de ninguém, mas isso aqui, o meu parente, o meu tio, o meu avô, ele é agarrado, ele acha que sim, então eu não vou
afrontar ele com esse negócio. Eu vou lá para ganhar ele e não para ele ter um pretexto para não receber o evangelho. Isso aqui é a dinâmica. Evangelho da circuncisão, ou melhor, evangelho da incircuncisão. Hoje, de igual forma, precisamos ter o cuidado de não ser enganados pelos judaizantes, que ignoram o fato de que em Cristo não estamos mais sujeitos aos preceitos da lei mosaica, como a guarda do sábado, a abstinência de certos alimentos e práticas litúrgicas do judaísmo. Isso aqui é algo parecido com o anterior. Neste ponto específico, você não vai trazer para si aquilo que os judaizantes acham, né? Aquelas pessoas do lado judeus, de forma geral, que acham que a pessoa é salva por aquilo que ela faz, né? Por isso que eles guardam o sábado, tem abstinência de certos alimentos, por exemplo, como carne de porco. E práticas litúrgicas do judaísmo, ou seja, só pode fazer se for fazer assim, porque o judaísmo faz assim, então eu vou fazer também. Nós não precisamos desse negócio, nós sabemos que o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. Nós não precisamos desses tipos de coisas, desses subterfúgios, né? Nós não precisamos deixar de comer um alimento específico, ou tem que fazer uma prática litúrgica igual os judeus, ou fazer a guarda do sábado, entre tantas e tantas outras coisas. Então nós temos que ter a certeza que a nossa salvação ela está no Senhor, ela está em Cristo. Mais uma vez eu vou falar nesse caso específico lá, se você for na casa do seu amigo ou do seu parente que não come carne de porco porque ele acha que é pecado, então você não vai levar uma carne de porco, você não vai afrontar, né? Você não vai lá meter o dedo na ferida, né? Que aí ele vai ter algo para falar contra o evangelho. Aí você faz o quê? Nesse caso você deu uma viagem perdida. Timóteo, um jovem ministro. A trajetória. Antes de ser comissionado por Paulo para ser o pastor da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens. E agora, jovem, como é que fica o negócio? Agora apertou o negócio. Por quê? Porque você, para ser um pastor hoje, você precisa ser uma boa ovelha também, uma ovelha obediente. Está aqui andar juntamente com o seu pastor. E aí, você anda junto com o seu pastor? E andar junto, que eu digo, não é você onde ele está, você está atrás dele. Não é isso. É você seguir os mesmos passos dele, ele é um exemplo para você e você faz tudo de acordo com o que ele faz. Se ele não faz uma coisa, você também não faz. Se ele prega a palavra, você também prega igual a ele. Você procura andar em harmonia com o seu pastor, né? Porque algumas questões precisamos observar que o pastor pode estar ensinando algo e você de repente quer falar alguma coisa para afrontar. Não, de maneira nenhuma. Você, para ser um pastor amanhã, você precisa andar com o seu pastor hoje. Lembra lá de Josué e Moisés? Moisés era o líder de Israel e Josué onde... algumas pessoas até dizem, né, que Josué era a sombra de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava também. Ali era no sentido literal das duas partes, né? Josué andava com Moisés junto mesmo, literalmente falando, né? Eles eram amigos, onde um estava, o outro estava também. Josué era colado com Moisés nesse sentido. Mas Josué também era colado com Moisés no sentido da palavra de obediência. Moisés mandava, Josué executava, Josué obedecia à liderança de Moisés. Então você tem o seu pastor, que você sabe que ele foi colocado por Deus, que a liderança dele é uma liderança divina, né? Uma liderança dada por Deus. Então o que você faz? Obedeça o seu pastor, ande com ele, seja uma boa ovelha, seja um bom liderado, que amanhã quando você for pastor, você da mesma forma será um pastor que terá pessoas coladas com você. Por quê? Porque Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem plantar, isso também lhe se fará. O roteiro final. O apóstolo escreveu com a finalidade de orientar os jovens pastores quanto ao cuidado espiritual que deveriam ter consigo mesmos e com a missão que tinham recebido junto às igrejas que pastoreavam. As cartas trazem instruções práticas do que e de como deveria ser ensinado. Ensinar é uma arte bem difícil, porque para ensinar entre uma coisa e outra, a primeira coisa que a pessoa precisa compreender é que para ensinar ela precisa ser ovelha, ela precisa ser uma pessoa salva. Quando uma pessoa é salva e ela vai ensinar a palavra, ela fala com verdade, ela fala com sinceridade, com honestidade, ela fala da parte do Senhor, porque ela fala como uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Ensinar
é algo muito trabalhoso, precisa de muita dedicação, muito esforço. Então, se é de repente o teu caso, você é professor da escola, você sim, algumas vezes você se sente cansado, exausto, porque realmente é algo que puxa muito a nossa energia, né? Suga, né? Muito, ainda mais pessoas que estão aí há muitos anos ensinando. Então é importante que você tenha essa ideia de que a sua instrução, ela precisa ser uma instrução prática, ou seja, não é somente no falar, você também faz, você também age, você fala que faz uma coisa, que a Bíblia diz algo e você faz aquele algo, você vive aquilo que você ensina, e isso traz para as pessoas que te ouvem um respaldo, um exemplo, algo espantoso, que realmente as pessoas vão sentir a presença do Senhor, porque você ensina aquilo que realmente você faz, igual Jesus fez, né, em Atos capítulo 1, versículo 1, fazia ensinando. Né? A responsabilidade de Timóteo. O problema da igreja em Éfeso eram os falsos mestres que estavam ensinando outra doutrina envolvendo fábulas e genealogias intermináveis, que mais produziam questões do que edificação de Deus. A responsabilidade de Timóteo era adverti-los de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. A ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo também chama de sã doutrina. A analogia é algo bom. Eu vivo fazendo analogias aqui, né? Colocando uma questão para o nosso melhor entendimento. Mas eu sempre estou falando da palavra. Qual é a questão da analogia? Os falsos mestres, eles costumam fazer muita analogia e não falar nada da palavra ou quase nada. Então a pessoa fica presa à analogia, a ilustrações, né? Então ele não tem uma firmeza na palavra, ele tem uma firmeza na ilustração, na analogia, mas ele não tem uma firmeza na palavra. E nós devemos ter o quê? Firmeza na palavra. E foi por isso a responsabilidade de Timóteo foi justamente combater esses falsos mestres, porque eles faziam analogias, talvez até analogias, talvez até boas, né? Mas não tinham profundidade na palavra. Quer fazer uma boa analogia? Sim, faça uma analogia, mas coloque a palavra junto. Por quê? Porque a palavra ela vai trazer edificação, firmeza. E a analogia faz a pessoa entender o que a Bíblia está dizendo. Jesus, por exemplo, falava por parábolas. O que é uma parábola? É uma analogia. Ele dá um exemplo, algo que faz com que, uma forma mais simples, para que nós venhamos entender. Não digo aqui que isso foi em todos os casos, né? Teve algumas questões que Jesus falou parábolas e as pessoas não entenderam, né? Os discípulos não entenderam. Mas, de forma geral, a analogia ela faz com que a pessoa entenda melhor o que a Bíblia está dizendo, de uma forma mais simples e muitas vezes prática. Conclusão. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudos das cartas pastorais. Ao longo do trimestre estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosos para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Que a graça de Deus permaneça em todos nós. Nós venhamos, claro, compreender que realmente as cartas pastorais, né, as cartas ali de Paulo, são para todos os tempos. Né? Foi escrito para um tempo determinado, no caso aqui de Timóteo foi lá em Éfeso, né, 64 anos depois de Cristo, mas também serve para os dias atuais. Hora da revisão. Número 1. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igrejas e experiente pastor, o apóstolo Paulo, a dos filhos na fé, vocacionados para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Número 2. 9 são cartas dirigidas às igrejas e 3 enviadas a pastores, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. 3. Timóteo nasceu em Listra, sua mãe Eunice e sua avó Lóide, que eram judias, o ensinaram as escrituras desde a infância. Número 4. Segundo os estudiosos, ele se tornou cooperador de Paulo com, no máximo, 20 anos de idade. Número 5. Advertiu os falsos mestres de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. Timóteo também deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja e exercer a disciplina eclesiástica. Que nós venhamos compreender este negócio, que você venha compreender que as cartas pastorais são para os nossos dias,
e que elas nos edificam, que vai nos trazer instruções para quando for o caso, se formos chamados a pastores, né? São chamados por Deus, é claro que quero dizer, nós venhamos empenhar, né? Ter todo o empenho no decorrer do ministério a qual Deus tem nos entregue. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!